Bom, vamos começar a falar aí sobre José Martiniano de Alencar, que foi um escritor e um político brasileiro. Na política, ele atuou como ministro da Justiça, marcando forte presença na luta contra a escravidão no Brasil. Já na literatura, ele é considerado o fundador do romance indianista, sendo que esse romance indianista é a primeira geração do romantismo no Brasil. E, bom, ele nasceu em maio de 1829 em Messejana, que hoje, na verdade, é um bairro integrado à Fortaleza. E, polemicamente, José é fruto de uma relação ilegítima. Isso porque seu pai, ele era sacerdote católico e a mãe era prima do seu pai, né? Bom, com 11 anos, ele iniciou seus estudos no Colégio de Instrução Elementar. Em 1844, ele matriculou-se nos cursos preparatórios para a Faculdade de Direito em São Paulo. Nessa mesma época que ele estava se matriculando nos cursos preparatórios, ele fundou a revista Ensaios Literários e, depois de formado, ele se tornou folhetinista no Correio Mercantil. Ele se casou com Georgiana Augusta, com quem teve 6 filhos, sendo que um deles é o escritor Mário de Alencar. Em 1856, ele publicou o primeiro romance, 5 Minutos, é o nome desse primeiro romance. E aí, seguido, veio A Viuvinha, em 1857, e logo em seguida, depois da Viuvinha, veio o Guarani, com quem ganhou maior visibilidade, assim, e ficou mais conhecido. O livro Guarani começa apresentando Dom Antônio Maris, que toma a decisão de permanecer no Brasil após as derrotas de Portugal no Marrocos, passando a viver no Rio de Janeiro, nas terras dadas por Mendes de Sá, como retribuição aos serviços prestados à coroa. A propriedade está localizada nas Serras dos Órgãos, às margens do rio Paquequer, um afluente do rio Paraíba, onde a história é ambientada. A propriedade é organizada seguindo os modelos coloniais portugueses e segue um código cavalheiresco de vassalagem medieval. A casa carrega um clima de espírito patriótico e leal a Portugal. Lá habitavam, além dos criados e da família, os cavaleiros aventureiros e fidalgos e alguns mercenários em busca de ouro e prata. Esses que eram liderados pelo ex-frei Ângelo de Luca, que atende-se como Loredano, o homem desalmado que abusava da cordialidade de Dom Antônio e planejava destruir sua família, sequestrando Cecília, filha de Antônio. Porém, ela era protegida pelo índio Peri, o herói da história, que após salvar Cecília de uma avalanche de pedras, conquistou a amizade tanto dela quanto de seu pai. Em um certo momento, o filho de Dom Antônio mata uma índia da tribo Aimoré por acidente durante uma caçada, o que deixa a tribo enfurecida e com sede de vingança. Então, 2 índios aimorés vigiam Ceci enquanto a moça se banhava e se preparam para matá-la, quando são mortos pelas flechadas certeiras de Peri. Uma índia aimoré que viu todo o ocorrido relata os fatos para sua tribo, e isso acaba incitando uma guerra entre a família de Dom Antônio e os aimorés. Em paralelo a essa luta, Loderano ele continua seu plano de destruir a família do português e raptar Cecília. Porém, o seu plano vai por água abaixo, porque Peri ele está sempre vigiando a moça. E além disso, né, tem um personagem de Álvaro, que ele é apaixonado por Cecília, mas não tem esse amor correspondido por ela. Mas porém mais tarde, né, ele se envolve com Isabel, que é a filha bastarda do Dom Antônio, mas ela não é apresentada como uma filha dele, é apresentada como a prima de Cecília. E a guerra dos Aimoré vai ficando cada vez mais tensa. E Peri resolve entregar-se a um ato heróico, tomando veneno e indo lutar na própria aldeia. Pois, né, seria a única solução de tentar acabar com essa guerra. Mas Álvaro acaba salvando ele e depois um tempo Álvaro ele acaba falecendo por conta da luta, ele falece em combate e Isabel se suicida. E depois o Peri ele toma um antídoto para aniquilar, né, o veneno que ele tinha tomado antes.
E algum tempo depois, Loderano ele trama a morte de Dom Antônio, mas ele é preso e condenado a morrer na fogueira. A vingança, né, do Saimoré vai ficando um ponto cada vez mais perigoso para a família do Dom Antônio, e ele acaba pedindo para que Pere ele se converta ao cristianismo e fuja com Cecília. Então assim os dois jovens, né, Pere e Cecília, eles fogem pelo rio Paquequé e por uma canoa, né? E no fundo eles ouvem o castelo pegando fogo, porque quando os índios eles invadiram a residência do nobre, ele acendeu barris de pólvora para matar todos eles. Após um tempo, Cecília, que estava entorpecida pelo vinho que seu pai tinha dado a ela, acorda e Pere conta todo o ocorrido. Então aí ela fica atormentada, né? E resolve ver Pere na mata. Mas então depois acaba caindo uma forte tempestade e faz com que as águas do rio subissem, né, perigosamente. Então Pere ele arranca uma palmeira do chão e improvisa uma canoa. E acaba, né, com os dois desaparecendo na linha do horizonte. Bom, o romance indianista, ele marca a busca na literatura por um herói nacional. E o índio, ele foi eleito a figura de maior representatividade. Assim, o índio foi considerado o único e legítimo representante da América. O romantismo brasileiro encontrou no índio a expressão de nacionalidade autêntica, de amor exacerbado à terra e também de defesa ao seu território. Em sua singularidade, o índio foi usado como símbolo de braveza e também de honra. Dessa forma, algumas características do romance indianista são a exaltação da natureza, a idealização do índio como uma figura nacional, o nacionalismo e também uma estética nativista. Os capítulos da obra eram publicados semanalmente nos folhetins do Diário do Rio de Janeiro. Narrado em terceira pessoa, a história se passava em uma fazenda e nas florestas no interior do Rio de Janeiro. Como eu expliquei anteriormente, a obra expressa o nacionalismo romântico, principal característica da primeira geração romântica, enfatizando a questão nacional através da terra e também do índio, considerando nesse momento como o herói nacional. Bom, para finalizar, dessa forma, o Pere torna-se a idealização romântica típica do romantismo.